O programa a seguir é livre para todos os públicos. Buda dizia aos seus discípulos: o que somos hoje e o que seremos amanhã depende dos nossos pensamentos. Se procedo mal, sofro as consequências. Se procedo bem, eu mesmo me purifico. Amigos da TV Zoom, estamos iniciando mais uma Atualidade Espírita. Este programa é uma realização do 8º Conselho Espírita de Unificação e que tem por objetivo divulgar a doutrina dos Espíritos. Hoje, nós temos a grata satisfação de receber o nosso companheiro de trabalho da Associação Espírita Fraternal, Vantuil Araújo, um profundo conhecedor da doutrina, divulgador da doutrina espírita e que gentilmente aceitou o nosso convite para falarmos sobre um tema bastante específico e eu tenho certeza que interessa a todos nós. O nosso tema de hoje é o Centro Espírita. Não é, Vantuil? Muito obrigada. Eu que agradeço, Nasci, é um prazer enorme mais uma vez estar aqui com vocês. E só fazendo uma retificação, não sou profundo conhecedor da doutrina, sou um estudante da doutrina espírita, né? Mas estamos aqui para colaborar, né? E a gente trocar uma ideia com os nossos irmãos, né, os nossos telespectadores, espíritas e não espíritas, sobre esse assunto que é realmente bastante importante e oportuno, né? Com certeza. Então, a nossa primeira pergunta para você é justamente essa. O que é o Centro Espírita? Como é que nós poderíamos definir o Centro Espírita? Pois é, então, o Centro Espírita, né, ou uma casa espírita, ou uma instituição espírita, tem várias denominações, né? Mas eu vou utilizar aqui de uma definição do espírito Viana de Carvalho, né? Que ele diz que o Centro Espírita é um campo de luz aberto a todos aqueles que tateiam pelas trevas da ignorância, da presunção e do egoísmo e aponta caminhos de libertação, o rumo de libertação, né? Sim. Então, a gente poderia ficar aqui conversando muitas horas, né, sobre a questão da casa espírita, mas é importante que os nossos irmãos tenham esse conhecimento de que tudo começou lá em Paris, na França, né? Foi exatamente em 1858, 1º de abril, que Kardec, então, ele fundou a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, com a intenção, exatamente, de estudar os fenômenos espíritas, né? Estudar a filosofia espírita, e então criou essa sociedade, essa associação, para que ali pudesse, então, agrupar todos aqueles interessados. E 7 anos depois, em 1865, nós tivemos a primeira casa espírita no Brasil, né, que foi em Salvador, que foi exatamente em abril de 1865, pelo Luiz Olímpio Menezes, né, Teles Menezes, que então criou uma instituição com o mesmo propósito de Kardec, ou seja, compreender, estudando as obras, né, de Kardec, e para compreender melhor todo o fenômeno que estava acontecendo, né? Quer dizer, bem recente, que surgiu a doutrina espírita lá na França, que começou com os fenômenos lá nos Estados Unidos, na Aresville e tal. Então, havia necessidade de se estudar para compreender e tirar conclusões daqueles estudos, né? E depois, mais tarde, em 1884, em janeiro de 1884, que foi fundado também, isso é muito importante, a Federação Espírita Brasileira, né? Pelo nosso irmão Elias da Silva.
Por quê? Foi necessário, então, criar-se uma instituição que pudesse supervisionar, que pudesse, vamos dizer, normatizar, né? Porque já estava acontecendo criação de outras instituições pelo Brasil. Houve assim um avanço muito acentuado, né, de instituições, de pessoas interessadas em conhecer o Espiritismo. Então, a Casa Espírita, podemos dizer, voltando à definição de Viana de Carvalho, como um campo de luz e que aponta rumos libertadores, podemos também denominar a Casa Espírita como um hospital, não é? Sim. Como uma escola, como oficina, como lar, ok? Sim. Então, essas denominações, todas elas se enquadram perfeitamente naquilo que representa uma casa espírita. Ou seja, é um local, né, não só físico, é bom que a gente frise isso, né? A casa espírita ela não tem só uma conotação física, ela não é constituída apenas de paredes, né, de alvenaria. Ela tem uma dimensão espiritual. Tanto é que, antes da construção física de uma casa espírita, ela é planejada espiritualmente. Ela é planejada no plano espiritual. Alguém que cria uma casa espírita é intuído pela espiritualidade, né? É orientado pela espiritualidade para que aquilo possa ser efetivado. Então, uma casa espírita ela tem essa estrutura ligada à espiritualidade. Todas as atividades que ali acontecem, atividades, por exemplo, de estudo, atividade de assistência espiritual, atividade de prestação de serviço, de caridade, né, material e espiritual, todas as atividades, elas estão ligadas à espiritualidade. Sim. Então, por isso que as pessoas que vão à casa espírita precisam ter essa consciência, né, de que ao entrar numa casa espírita, ela está entrando numa instituição acima de tudo espiritual. É um templo acima de tudo espiritual, né? Então, daí a importância também da nossa preparação íntima, né? Para entrar, para estar, para atuar na casa espírita. Sim. Então, a casa espírita, assim, de uma forma bem reduzida, seria isso, seria uma célula, né? Importante, onde se divulga a doutrina espírita, onde nós aprendemos, inclusive, a nos conhecer melhor, né? Nós temos ali a oportunidade de aprimorar o nosso autoconhecimento. Ali nós aprendemos a realidade da vida, né? Aprendemos, inclusive, a aprimorar um sentido maior para a vida, né? Porque nós precisamos saber por que estamos aqui, o que fazemos aqui na Terra. Qual é o objetivo? Qual o objetivo da nossa vida, né? E, agora, eu gosto de frisar, acima de tudo, entre todas essas linhas de conhecimento, o que eu julgo mais importante é o conhecimento que nós temos mais claro, mais definido do Evangelho de Jesus, né? Então, para nossos irmãos que não são espíritas, que muitas vezes pensam que casa espírita é onde se comunica vai falar com os mortos, né? Vai falar com os espíritos. A idade da casa espírita não tem não é relevante, né, essa questão. Não é relevante essa questão. Isso foi muito importante no passado, a comunicação com os irmãos desencarnados. Foi importante. Foi, inclusive, a base da doutrina espírita, né? Porque tudo começou exatamente com as comunicações, com o mundo espiritual, né? Mas não é relevante. Então, nós temos várias oportunidades ali. Ela é oficina exatamente por isso, porque ali nós temos a oportunidade de nos repararmos, né? Consertar o que precisa ser consertado, né? Sim. Todos nós somos seres que estamos aqui na Terra com várias dificuldades, e com vários defeitos, com vários erros acumulados, né, de diversas experiências reencarnatórias, de diversas vidas passadas. Então, nós precisamos ajustar para que possamos caminhar de forma mais consciente em direção à nossa sublimação espiritual, à nossa redenção, né? Então, Jesus já dizia, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, mas como ir ao Pai através de Jesus? O que é ir ao Pai através de Jesus? É viver
a mensagem, não é? É compreender o roteiro que ele nos deixou e a gente caminhar por esse roteiro. Então, é uma oficina por isso. É uma escola porque ali precisa ser um processo importante de educação, né? Sim. Então, é uma escola com todas as suas características, né? Ou pelo menos deve ser. E é um lar porque ali agrupa pessoas com o mesmo ideal, então torna-se uma família, né? E um hospital por quê? Porque todos nós somos seres doentes. Todos nós somos seres doentes, né? Toda a humanidade tem um desequilíbrio qualquer que precisa ser ajustado. Então, ali torna-se um local também de amparo, de socorro, não só para os encarnados, como para irmãos desencarnados, né? Isso que você disse é bastante esclarecedor, porque muitas pessoas que não têm a ideia base do que seja um centro espírita focam só no trabalho mediúnico. E como você bem disse, é só mais um trabalho da Casa Espírita, né? Existem outros tão ou mais importantes que a gente pode exercer e encontrar dentro de uma Casa Espírita, né? Claro. Principalmente o acolhimento. E as pessoas que não conhecem, que quando chegam pela primeira vez e que são acolhidas, se sentem já amparadas na porta da Casa Espírita, né? Porque são acolhidas com carinho, com atenção, e isso é muito importante. Vantuil, quais são as atividades que normalmente acontecem numa instituição espírita? Então, como eu falei da Federação Espírita Brasileira, a Federação Espírita Brasileira é um órgão que, vamos dizer assim, que normatiza todas as ações da Casa Espírita, né? Que orienta as casas espíritas. Então, a princípio, toda casa espírita precisa ser adesa à Federação Espírita Brasileira, para que ela possa receber da Federação as orientações necessárias para que a casa possa estar organizada, né? Diante das leis, né? Das nossas normas de trabalho. Precisa estar atuando coerentemente com os princípios doutrinários. Não que ela seja obrigada a fazer isso, né? Mas, uma questão de coerência, né? De bom senso, a Casa Espírita precisa, né, vamos dizer assim, seguir uma orientação, né? E é muito importante também que a gente possa aqui aproveitar a oportunidade para esclarecer para os nossos irmãos algumas confusões que acontecem no Brasil. Porque o Brasil é um país mais espírita do mundo, né? E o mais católico do mundo. Então, aqui eu acho que todas as religiões imperam aqui no Brasil, tem assim, uma expressividade muito, né, importante. Mas o que acontece é que, como existe na Casa Espírita o trabalho mediúnico, né, que você frisou já aí, é importante a gente esclarecer que a mediunidade, ela não pertence à doutrina espírita. Mediunidade não é do espiritismo. Mediunidade faz parte do ser humano. Então, a mediunidade está presente em todos os segmentos, em todos os seres humanos, né? Por quê? Porque médium somos todos nós. Todos nós somos espíritos e temos, então, como espíritos, estamos encarnados, como espíritos, nós temos a possibilidade de ter influência da espiritualidade, do mundo espiritual. E essa influência acaba, então, se tornando para aqueles que têm a mediunidade, né, vamos dizer assim, desenvolvida, dentro do seu corpo físico, né, da sua estrutura psíquica, ele possa, então, intermediar com o mundo espiritual. Bom, mas então, em função disso, existem alguns segmentos religiosos no Brasil, principalmente, que utilizam a mediunidade ostensivamente, né? Como, por exemplo, nossos irmãos da Umbanda, nossos irmãos também do Candomblé, nossos irmãos de outros segmentos religiosos que utilizam a mediunidade, né? Cada um com a sua, vamos dizer assim, com as suas características próprias, mas a mediunidade está presente. Por exercer a mediunidade, não quer dizer que sejam espíritas, né? Então, isso é importante para os nossos irmãos terem esse esclarecimento. Então, é perfeitamente louvável lá que os nossos irmãos da Umbanda exerçam a mediunidade, estudem, praticam a caridade, desenvolvem ali, né, a sua religiosidade, assim como os outros irmãos. Mas não são casas espíritas, porque casa espírita é aquela casa que segue
os preceitos estabelecidos numa doutrina que foi organizada por Allan Kardec, em Paris, na França, no século XIX. Né? Então, Kardec, ele que criou a palavra espírita. Né? Espiritualismo, não, mas a espírita, sim. Então, o espírita está ligado à doutrina espírita codificada por Allan Kardec. É importante isso, os nossos irmãos saberem isso. Então, a casa espírita, que segue a doutrina espírita codificada por Allan Kardec, e muitos chamam de centro espírita kardecista, né, que nós não gostamos desse termo, porque não existe um espiritismo kardecista, porque existe o espiritismo unicamente. Né? Isso. Então, ali tem várias atividades. Nós temos atividades de assistência espiritual, por exemplo, né? Hoje nós temos hoje não, mas a humanidade aqui, os espíritos encarnados na Terra, sempre passaram por dificuldades obsessivas, sempre teve presente isso na nossa vida, né? Influências espirituais e que pode se tornar uma obsessão. Então, na Casa Espírita, trata muito bem essa questão da obsessão e qualquer outro desequilíbrio espiritual. Acolhe as pessoas que têm dificuldades, né, de vivenciais, conflitos existenciais e que têm várias particularidades hoje tão presentes na nossa vida moderna, como ansiedade, depressão e outros distúrbios psíquicos. Né? A Casa Espírita não tem ali especialização para tratar essas pessoas, mas ela tem ali condições de tratar espiritualmente essas pessoas e até encaminhar para o tratamento médico, psicológico. Né? Nós temos o trabalho de divulgação doutrinária através do estudo doutrinário. Então, nós estudamos todas as obras básicas da doutrina, que são 5 obras importantes, estudamos obras complementares da doutrina e temos diversos segmentos de estudo, né? Diversas oportunidades de nós aprendermos, de nós crescermos no conhecimento da vida, no conhecimento da doutrina espírita. Então, a Casa Espírita, ela precisa ter essa estrutura. Nós temos assistência material, né, através da caridade, de ajudar as pessoas necessitadas, carentes, materialmente falando. Nós temos a atividade do jovem de estudar, de orientar o jovem, do que o jovem possa estudar, possa conhecer também a doutrina, se encaminhar através dos conhecimentos doutrinários, assim como a criança, né, evangelização da criança, e diversas outras atividades que vai depender de cada espírita. Tem cada espírita que tem um leque de trabalho, né, de tarefas e de oportunidades, e outras têm menos oportunidades. Tem casas menores, tem casas maiores. Então, nós temos casas com muita estrutura material no Brasil todo, né? Material e pessoal, e desenvolvem muitas atividades importantes. Né? Então, basicamente, né, são essas atividades que nós temos. E qual a atividade que você julga, de todas essas que você mencionou, que você julga assim a mais importante? Pois é. Tem um conceito também do Espiritismo, né, Nancy, que diz que o Espiritismo é a educação das almas. Ok? Com certeza. O Espiritismo é educação de almas. Então, pensando nisso, eu acredito que a atividade mais importante, onde a Casa Espírita deveria investir, né, maciçamente, é na educação do jovem. É na preparação, na formação do jovem e da criança. Então, para mim, a atividade principal da casa, vamos supor uma casa espírita, você fundou uma casa espírita hoje, ok? Aí você me pergunta, como é que eu posso começar? Eu diria para você, Nancy, começa cria uma evangelização infantil e uma mocidade. Assim que eu vejo uma casa espírita. E aí você pode perguntar, mas a casa espírita não é para comunicar com os espíritos, né, desencarnados, não sei o quê. Também. Mas nós estamos vivendo, eu digo isso hoje principalmente, talvez a primeira casa espírita, né, foi criado lá no Salvador em 1865, talvez não tivesse essa proposta. Eles queriam conhecer o espiritismo, ali, os fenômenos que estão acontecendo. Né? E mesmo porque, logo que essa primeira casa espírita criada em Salvador, em 1865, logo apareceu a primeira mensagem psicografada, né, do espírito denominado Anjo do Brasil.
ok? Porque era necessário naquele momento ali. Sim. A espiritualidade está presente e confirmar, né? Nós estamos aqui com vocês, sim, né? sim. Estamos aqui, mesmo porque foi uma época difícil, né, que o espiritismo viveu de perseguição. Sim. Principalmente porque predominava a religião católica, né, em todos os lugares do Brasil. E o que acontece? Houve uma perseguição realmente e foi difícil para que as primeiras casas espíritas se estabelecessem. Sim. Mas hoje, em que nós vivemos um mundo de prestes a se regenerar, é um planeta de provações e expiações, passando para um planeta de regeneração, onde estamos vivendo com espíritos chegando e espíritos saindo, né? Com duas raças diferentes, né? Vamos dizer assim, duas classes de espíritos diferentes, mas os que estão chegando muito mais preparados, inclusive, sim. né? E hoje, com grandes desafios, nós vamos precisar enfrentar, principalmente o jovem. Então, a Casa Espírita hoje deveria investir maciçamente, a meu ver, na educação do jovem. Tá? E aí, claro, estendendo para outras atividades, inclusive para a divulgação da doutrina. Né? E nessa divulgação, o que eu acho, Nancy? É extremamente importante que você divulgue a obra kardeciana. Entendeu? Sim. Kardec. Para que nós precisamos solidificar Kardec. Solidificar. Né? Os princípios kardecianos precisam estar inseridos mesmo nas nossas ações, nos nossos conhecimentos. Então, eu posso responder exatamente assim, simplesmente, a educação do jovem, para mim, é prioridade. Né? E aí, claro, com uma estrutura, né? Você precisa estruturar um departamento de mocidade, um departamento infantil, estruturando, dando apoio, incentivando, estimulando o jovem a estar participando ativamente da Casa Espírita. Não pode ser um departamento de infância e juventude, Nancy, como existe em muitas casas, infelizmente existe, né? Onde aquilo acontece paralelamente a uma reunião pública, por exemplo. Então, acontece por quê? Não, porque aí é para que os pais deixem as crianças aqui, e então, enquanto os pais estão assistindo, as crianças participam aqui da mocidade, acabou a reunião e não existe mais o jovem. Acho que o jovem precisa participar de todas as atividades, todas as realizações da Casa Espírita, precisa estar inserido ativamente, né? Não passivamente. Ele não pode ser uma atividade à parte, ele tem que estar incorporado em todas as atividades da Casa Espírita. Então, por isso que eu acho que Casa Espírita hoje, que não tem evangelização infantil, evangelização da mocidade, né? Ela está desviada. Está desviada. Do processo, vamos dizer assim, da finalidade maior de uma Casa Espírita, né? Antônio, nós vamos pedir licença a você e aos nossos telespectadores. Vamos fazer um intervalo rapidinho e já voltamos já com essa nossa conversa tão interessante de hoje. Você pode assistir aos programas da TV Zoom na hora que quiser. Pode também acompanhar ao vivo a nossa programação. Baixe grátis o aplicativo TV Zoom no seu celular ou no seu tablet e envie o seu vídeo para o nosso jornalismo. Aplicativo TV Zoom é Nova Friburgo na palma da sua mão. Nogueira Plantas, a sua melhor escolha na ambientação de jardins e interiores. O que você procura para dar aquele toque especial nos mais diversos ambientes ou simplesmente presentear quem ama. Ligue ou venha nos visitar. Nogueira Plantas, Rua Dom João VI, 475 no Cônego, 2528-3030. Fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade.
Amigos da TV Zoom, nós voltamos hoje com o nosso querido irmão Vantuil, da Associação Espírita Fraternal, e o assunto discorrido na tarde de hoje é o Centro Espírita. Então, eu pergunto para você, uma das atividades muito importantes que nós temos na Casa Espírita é o passe. Então, eu gostaria que você falasse sobre o passe. Se ele é um tratamento espiritual, se ele diz respeito à mediunidade, os dois são a mesma coisa. Vamos tirar a dúvida do pessoal do que é o passe. Então, o passe realmente é muito conhecido, não é? Mas o passe também não é do Espiritismo, tá? Isso é importante também. Ou seja, a doutrina, não foi a doutrina que criou o passe. Ou seja, o passe nada mais é do que transmissão fluídica. Fluídico, o que é fluido, né? Transmissão magnética. Porque nós temos, todo o ser humano tem um potencial de magnetismo. Então, o magnetismo faz parte da nossa estrutura, a nossa estrutura física, psíquica e espiritual. O magnetismo está presente. Então, e nós temos a possibilidade de transmitir este magnetismo. Né? Isso é interessante. Se você me permite, me desculpa, se você me permite um exemplo bem clássico disso, é quando a criança chega em casa machucada e a mãe dá um beijo. E ela diz, passou, não é? Passou. Porque aquele carinho transmitido através do beijo, da mãozinha que a gente esfrega onde machucou, no instante passou. Claro. Quer dizer, nós estamos passando todo aquele nosso fluido, não é isso? Claro, mas essa atividade de transmissão fluídica, né, Nancy, ela é muito antiga, né? Vem lá da época dos egípcios, né? Sim. Alexandria, dos gregos, né? Então já havia. E na época de Jesus era muito comum. E no século XIX, nós tivemos, então, um conhecimento mais apurado do magnetismo com Mesmer, né? E outros estudiosos, mas a doutrina incorporou, vamos dizer assim, a doutrina espírita incorporou essa prática de transmitir essa energia magnética. Então, imagine que você tem um magnetismo e imagine que você tem uma vontade de transmitir o magnetismo. Olha que importante. Você precisa ter uma vontade, né? Então, esse magnetismo, claro, não vai dar aqui para a gente ficar falando de magnetismo aqui agora, mas só assim para os irmãos entenderem que ele varia, né, de qualidade, porque a qualidade do magnetismo está ligado à sua condição interna, ao que você é. Por exemplo, você é uma pessoa que cultiva bons pensamentos, né? Uma pessoa otimista, de alto astral, vamos dizer assim, né? Tem conexão com as energias elevadas, tem boa vibração, porque quando nós temos bons pensamentos, quando nós estamos querendo o bem das pessoas, a gente cria em nós uma vibração, a gente cria uma condição energética, magnética. E aí, pensa bem, Nancy, eu quero transmitir isso para alguém que esteja precisando. Então, aí acontece a transmissão fluídica, né? Eu passo uma energia, eu passar uma energia através das mãos, principalmente, né? Mas você pode transmitir isso assim pelo pensamento, inclusive, né? Eu posso pensar em você e transmitir para você à distância, né? Então, isso acontece, isso é uma realidade que hoje a ciência está estudando cada vez mais isso. E, então, isso faz parte da rotina de uma casa espírita. Mas, Nancy, existem alguns problemas nessa questão do passe, né? Aí eu estou falando para os irmãos espíritas, principalmente, né? Os não espíritas, não precisa se preocupar com isso, porque toda casa espírita que faz a transmissão de passe faz com a maior boa vontade possível, com o maior amor possível, né? Mas qual é o problema que eu digo? O problema é que, como nós temos no Brasil milhares de casas espíritas, né? Então, existem diferenças. Então, se você for para o sul, para o norte, para o nordeste, você verá assim, muita diferença nessa transmissão do passe. Mas eu acho que não é o caso de se preocupar. Mas a preocupação maior que eu vejo na casa espírita é a preparação de quem vai aplicar o passe, né? Porque não basta você colocar as mãos, né, na cabeça das pessoas para transmitir o passe. Não basta isso. Você precisa estar imbuído de uma vontade muito forte.
para que essa energia possa canalizar-se realmente, direcionar-se, né, e alcançar o objetivo que está previsto ali no pensamento de quem está transmitindo. Então, eu pergunto a você, né, assim, nós conhecemos a expectativa de quem chega na casa espírita? Não conhecemos, nem sempre. Não conhecemos. Né? Aquele irmão que está ali para receber aquele passe, quem é esse irmão? Quem é esse irmão? Qual é a sua necessidade, né? Então, o que acontece? Muitas casas espíritas dão o passe espírita, por exemplo, assim, no próprio salão da reunião pública. Outras casas espíritas aplicam o passe no ambiente separado. Sim. Né? E outras casas espíritas têm atividades especiais, chamadas de tratamento espiritual. Então, você pergunta, né? O passe é um tratamento espiritual? Eu respondo, pode ser. Pode ser. Né? Pode ser um tratamento espiritual. Mas existem ocasiões especiais para que o passe possa realmente ser um tratamento espiritual. Né? E muitas casas espíritas realizam. Chama-se de tratamento espiritual. Ou seja, pessoas mais preparadas, mais qualificadas, né? Sim. E o paciente é mais conhecido, porque quando você aplica o passe num salão de reunião, você não conhece as pessoas. Sim. Você não sabe nada das pessoas. É. Você não sabe nada, absolutamente nada, quem está dando passe. Ok? Então, essas são situações que nós precisamos, a casa espírita precisa pensar. Precisa se estruturar, repensar, avaliar. Sim. A avaliação é importante, né? Para que o passe possa ser realmente mais efetivo, né? Efetivo. Já houve uma época, Nancy, de muita discussão no meio espírita de técnicas de passe, né? Como é que se aplica o passe, determinada técnica e tudo mais. Mas hoje a recomendação principal do órgão federativo, né, tanto da Federação Espírita Brasileira quanto do órgão estadual, o CERJ, exatamente, o passe deve ser aplicado de forma mais simples possível. Mais simples. Né? Mas é preciso que quem está aplicando o passe tenha uma mínima de preparação. Sim. Né? Tem a mínima preparação. Ela sabe exatamente o que é o passe, como é que o passe se transmite, como é que ele pode ter um efeito, né? Sim. Qual é a condição interna que eu preciso alcançar para que eu possa estar desempenhando melhor o meu papel, né? E a casa espírita se estruturar, né? E pensar, não, se dá o passe espírita no salão de reunião pública ou se dá numa câmara de passe. O ideal, segundo, inclusive, a nossa irmã Sueli Caldas Schubert, né? O ideal é que seja num local separado. Sim. Um local, inclusive, onde não se realiza nada naquele ambiente. Sim. Né? Nenhuma outra atividade. Por quê? Porque ali fica uma energia. E a espiritualidade se prepara melhor para que ela possa atuar com aquele irmão que vai aplicar e com o irmão que vai receber. Então, se puder ser no ambiente especial para o passe, melhor. Sim. Mas se não puder, a própria Sueli fala isso. Pode ser no próprio salão. Mas se a casa espírita tem possibilidade de investir num local preparado para aplicar o passe, é melhor. E aí o tratamento espiritual seria uma outra atividade. Né? O tratamento espiritual específico é uma atividade especial. Sim. Onde aquele paciente ele é escutado com mais calma, é feita uma ficha, é feita uma anamnese, entendeu? E aí acompanha-se, inclusive, o tratamento daquela pessoa, né? Aplica-se o passe de forma mais adequada, talvez, né? Mais aprimorada, né? Utilizando o magnetismo de forma mais efetiva, né? Isso acontece. Em várias casas espíritas estão se preparando para isso. Inclusive, na nossa casa, nós temos um trabalho bastante semelhante a esse, isso. Né? Das pessoas que são tratadas dessa forma. Isso. Com passes especiais. Né? Com passes especiais, exatamente. Então, outra coisa que eu queria perguntar para você, Vantuil, diz respeito ao programa Espiritizar. O que é esse programa? O que significa Espiritizar? Então, esse programa Espiritizar, ele foi transmitido pela mediunidade de Divaldo Pereira Franco, numa palestra pública, pela mentora Joana de Ângeles. Né?
tendo em vista a vivência, vamos dizer assim, de uma mudança planetária, né? E ela diz que as casas espíritas precisam também mudar. Mudar, que eu digo assim, aprimorar, se preparar sempre. Sim. Né? Preparar sempre para os novos tempos. Nós vivemos um tempo que é bem diferente do tempo lá de 1865, quando foi criada a primeira casa espírita, né? Então, hoje, existe as pessoas, inclusive, estão muito mais preparadas, etc., né? Então, ela falou, o programa chama Espiritizar, Qualificar e Humanizar. Espiritizar, inclusive está nesse livro, que eu até gostaria de deixar aqui para os nossos irmãos que não conhecem, principalmente dirigentes espíritas, né, que possam conhecer, ler esse livro com cuidado, com atenção, que chama-se Dimensões Espirituais do Centro Espírita. E nesse mesmo livro, a nossa irmã Sueli Caldas Schubert, esse livro é dela, ela nos fala desse programa, né, que foi trazido, que está, inclusive, no livro Qualidade na Prática Mediúnica, do projeto Manuel Filomeno de Miranda, lá de Salvador. Está nesse livro, ele faz uma descrição bem detalhada. O que quer dizer espiritizar? O espiritizar, minha irmã, é uma preocupação que deve ter a casa espírita, principalmente nas reuniões públicas, né, de estudar efetivamente a obra de Kardec. E aí, aqui ela nos chama a atenção, e vários outros autores nos chamam a atenção sobre isso, que numa reunião pública, por exemplo, você recebe pessoas em diversas condições, né? E tem pessoas que nunca foi na casa espírita, por exemplo, e está passando uma situação aflitiva importante. Precisa ser acolhida, é claro, né? Este acolhimento se dá lá na recepção, né? Quem é essa pessoa que está acolhendo este ser em extrema aflição, extrema dificuldade emocional, sentimental, espiritual? Essa pessoa precisa estar preparada, ela precisa estar qualificada, né? Lá na recepção. Ela vai para o salão de reunião pública, ok? Qual é a mensagem que essa irmã precisaria ouvir? Eu te pergunto. Qual é a mensagem que essa irmã, que está sentada pela primeira vez, muitas vezes até com tendências a suicídio, qual é a mensagem que essa irmã precisaria ouvir? Então, minha irmã, como isso é importante. Quem está falando, quem está falando e o que ela está falando. Sim. Entende? Sim. Então, muitos autores nos recomendam, nos orientam que na reunião pública se deve estudar, principalmente o Evangelho. O Evangelho, com certeza. Principalmente o Evangelho. Né? Que é o que toca o coração, não é? Principalmente o Evangelho. Mas pode-se estudar também o Livro dos Espíritos? Sim, claro que pode. sim. Claro que pode. Né? Mas a programação deve ser adequada. Sim. Quem planeja, deve planejar pensando em quem está ouvindo, Sim. quem estará ouvindo. Então, vamos supor que você convida um expositor para a reunião pública e deixa tema livre. Deixa tema livre. Tá ok? Aí ele pergunta, mas qual o tema? Não, o tema livre, o tema que o senhor quiser. O senhor me informa o tema. Né? Vamos supor que ele resolva falar de o perispírito. Vamos supor. Não, então eu vou falar do perispírito, que é uma palestra que eu já tenho pronta. Tudo bem, perispírito. O perispírito é importante você conhecer? Claro que é. Eu sou, mas aquele que está em aflição, é importante ele conhecer o perispírito? Não. Aí está o perigo. Isso chama de espiritizar. Isso chama de espiritizar. Entendeu? Sim. Então, você trazer conceitos Kardec, né, a obras básicas, mas com planejamento. Sim. O qualificar, minha irmã, é que todos nós precisamos estar preparados, qualificados para sentar na mesa mediúnica, por exemplo, né? Você precisa ter uma preparação. Sim, um embasamento. Para você receber alguém ali, o boa tarde que você vai dar para quem está chegando na casa espírita pela primeira vez, o boa tarde já é um tratamento. Já é um tratamento. Quando você cumprimenta, olhando os olhos, aperta a mão e tem a vontade de realmente desejar o bem daquele irmão, você já está iniciando o tratamento daquele irmão. Sim. Então você precisa qualificar
todos precisam se qualificar. Quem vai dirigir a reunião? Quem vai dirigir uma reunião também precisa saber quem estará ouvindo, que palavras que esse irmão vai dizer. Né? Então, todos os trabalhadores, todos os obreiros precisam se qualificar, precisam se preparar. E humanizar é muito importante, porque, quer dizer, tudo é importante, mas humanizar é nós desenvolvermos na nossa relação uma virtude, principalmente, tem várias, mas principalmente essa eu destaco, da tolerância, principalmente entre os trabalhadores. Com certeza. Tolerância. Por quê? A virtude mais importante hoje, inclusive, de vários estudiosos aí do assunto, é a tolerância. Você tolerar os outros. Sim. Entendeu? Você compreender o erro dos outros. Aceitação. Aceitar. Aceitar que todas as pessoas estão neste caminhar, nessa busca, né, de encontrar o seu caminho, ou de se autoconhecer, né, descobrir um sentido para a vida, conseguir superar os seus conflitos, né, para acender a luz que está dentro dele, que é a luz que nós temos, né? Que Jesus mesmo disse, né? Vós sois a luz. Vós sois Deus. Aliás, vós sois Deus, que brilha a vossa luz. Que brilha a né? vossa luz. Então, essa proposta de humanizar expressa a necessidade de desenvolver a humanidade de solidariedade entre nós, trabalhadores principalmente, entendeu? E para evitar as intrigas, né? Sim. Para evitar as intrigas. Os conflitos internos que muitas vezes existem, né? Nós aceitarmos uns aos outros, né? Isso. E darmos as mãos efetivamente como família, né? Para que a gente possa crescer junto. Então, esse programa da Joana de Ângeles, segundo a Sueli, é o referencial para que o Centro Espírita realize no terceiro milênio, nesta era, né? A importante missão que lhe é atribuída. Se nós não crescermos nesse processo, nós não estaremos cumprindo a missão que nos cabe. E agora, nessa transição, a Casa Espírita está sendo muito procurada, né, em todos os lugares, as pessoas procuram porque elas querem respostas. Né? Elas querem tirar as suas dúvidas, querem crescer também. Então, a Casa Espírita precisa estar preparada. E a preparação vem por essa mudança, vamos dizer assim, ou aprimorar mais ainda, né, essa qualificação dos trabalhadores, dos tarefeiros, né, da seara da Casa Espírita. E, então, isso aí nos fala, que nesse livro, Dimensões Espirituais da Casa Espírita, a Sueli nos chama a atenção exatamente do Evangelho, onde Jesus, ela fala que Cristo nos convoca ao despertamento e ao trabalho de soerguimento pessoal, para que, em última análise, que será, em última análise, o soerguimento da própria Terra. Né? Então, nós precisamos estar exatamente na busca dessa elevação. E lembrando aqui Leon Denis também, que ele disse, né? Leon Denis, que deixou também um legado importante, né? Dentro da nossa doutrina, ele fala que o Espiritismo no futuro será o que fizerem os homens. Né? Será o que fizerem os homens. Então, nós temos muita responsabilidade hoje como espíritas, como dirigente de Casa Espírita, como trabalhador na Casa Espírita, em fazer com que o Espiritismo possa realmente cumprir o seu papel, né? Cumprir a sua missão. E Kardec também tem uma frase bastante importante, onde ele diz assim, espíritas, amai-vos. Esse é o primeiro mandamento, instruí-vos. Né? Então, nós temos que estar preparados para essa tarefa que nós escolhemos fazer nessa encarnação. Né? Exatamente, então, o instruí-vos, a instrução que é um caminho da educação. É educação, né? É muito importante. É um caminho da educação. Vantuil, muito esclarecedora a nossa conversa, gostei demais ter você aqui. Que bom, eu também gostei. Você ter vindo sempre conversar com o Sandro, aí eu disse para o Sandro, não, agora essa vez é minha. Eu gostei muito também de estar aqui com vocês. Então, eu quero te agradecer muito, as suas palavras finais. Obrigado, eu que agradeço, né, imensamente a oportunidade, né,
estar aqui trocando essas ideias com nossos irmãos. E um abraço fraterno para todos. Estamos aí, né, juntos nessa luta, né? Isso aí. Nesse trabalho, né? Importante, o trabalho de vocês é muito importante, o programa é muito importante, né? Para a divulgação da doutrina, para as espírita, pessoas né? conhecerem, saberem realmente o que é, né? Exato. Um beijo grande a todos. Tá. Amigos da TV Zoom, nós agradecemos mais uma vez e esperamos contar com vocês na próxima semana. Que Deus nos abençoe, que tenhamos uma semana de muito trabalho, mas acima de tudo, da vivência do Evangelho de Jesus. Até lá. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.